Bem, pessoal, nessa aula a gente vai observar a anatomia do fígado e as estruturas, principalmente os lobos e os ligamentos que compõem essa víscera. O fígado é a maior víscera do corpo humano, pesa aproximadamente 1,5 kg e a maior parte do fígado ocupa o abdômen do lado direito. Então, quando a gente quer fazer a palpação do fígado na superfície abdominal, a gente palpa, principalmente o hipocôndrio direito, na tentativa de perceber qualquer alteração ou qualquer aumento dessa víscera. Então, nós temos aqui nessa vista, que é uma vista anterior do fígado, os dois lobos do fígado. Esse aqui é o lobo direito, tá? Todo esse, que é o maior lobo, e esse aqui o lobo esquerdo. Dividindo esses dois lobos, a gente tem essa estrutura, que é o ligamento falciforme do fígado. O ligamento falciforme do fígado fixa o fígado na parede anterior do abdômen. Então, o fígado é uma víscera completamente fixada por ligamentos. Então, não é uma víscera que está solta, né? Além de estar fixada por ligamentos, como é o caso desse ligamento falciforme, existe uma prega de peritônio que fixa o fígado ao estômago, e essa prega a gente chama de aumento menor, que a gente não consegue ver nessa peça anatômica aqui. Então, além do ligamento falciforme, aqui no topo do fígado, na região superior, a gente consegue ver esse ligamento branco, e esse ligamento branco a gente chama ele de ligamento coronário. Então, essa linha branca representa para a gente o ligamento coronário. Aqui do outro lado, no lobo esquerdo, da mesma forma, então o ligamento coronário sendo representado por essa linha branca. No final de cada lado do ligamento coronário, a gente tem uma ponta, e essa ponta é o ligamento triangular. Nesse lado, nesse caso, o ligamento triangular esquerdo. Do outro lado, a gente tem o ligamento que a gente chama de ligamento triangular direito. Então, no final de cada um dos lados do ligamento coronário, a gente tem os ligamentos que nós chamamos aqui de ligamentos triangulares. Toda essa região mais clara do fígado que a gente está observando aqui no fígado, a gente chama de área nua do fígado. Por que área nua? Área nua porque a gente não tem peritônio recobrindo essa região. Por isso a gente dá esse nome de área nua do fígado. E aqui em cima a gente observa a veia cava inferior, que vai coletar o sangue, que fez metabolismo hepático, coleta esse sangue e leva em direção ao átrio direito, entra lá por baixo do átrio direito do coração. Então, nessa face anterior, a gente precisa saber os dois lobos do fígado, o ligamento falciforme. Na região superior, a gente precisa saber o ligamento coronário do fígado, que é essa linha branca. No final, ligamento triangular de um lado, ligamento triangular do outro lado. Além disso, a área que não é recoberta por peritônio, que é a área nua, e a veia cava coletando esse sangue venoso que vai sair aí do fígado. Na face, que a gente chama de face visceral do fígado, a gente vai ter as impressões, as marcações dos órgãos que fazem vizinhança, que estabelecem contato anatômico com o fígado. Então, vou mostrar nessa outra peça aqui para vocês verem. Então, nessa outra peça, a gente consegue ver que o fígado é cheio de marcações, e essas marcações representam as impressões que outras vísceras fazem. Então, essa região, a gente fala que é a região visceral do fígado. Então, na peça maior, a gente consegue ver na região visceral do fígado a veia cava, passando aqui por trás do fígado. A gente consegue ver esse ligamento logo próximo à veia cava, que a gente chama de ligamento venoso. A porta do fígado, o que é a porta do fígado? A porta do fígado é o hilo do fígado. Então, o que a gente tem aqui de estrutura na porta do fígado? A gente tem uma tríade, ou seja, 3 estruturas. Então, essas 3 estruturas são, em lilás aqui para a gente, o que a gente chama de veia, tá? Veia porta, tá em lilás para a gente. Em vermelha, a gente tem a artéria, que a gente chama de artéria hepática. E em verde, a gente tem o ducto da bile, propriamente dito. Além dessa tríade portal, dessa região do hilo, a gente tem aqui ao lado do ducto a vesícula biliar. Então, essa região ocupada aqui pela vesícula biliar, a gente fala que é a fossa da vesícula, tá? Essa região.
E logo ao lado a gente tem um outro lobo do fígado, onde estão os meus 2 dedos. Esse lobo do fígado a gente fala que é o lobo quadrado do fígado, tá? Então, repetindo, veia cava aqui. Então, essa estrutura é a veia cava, ligamento, que a gente chama de ligamento venoso, indo em direção à veia cava, o hilo com 3 estruturas, ou seja, a tríade portal, então veia porta, artéria porta e o ducto para a condução da bile. Além disso, a gente tem aqui um ligamento que é resquício da circulação fetal, que eu chamo de ligamento redondo, o lobo ao lado da vesícula, que a gente fala que é o lobo quadrado, e realmente tem um formato quadrado esse lobo, e a vesícula biliar, tá? A vesícula encaixa numa depressão aqui do fígado, que a gente chama de fossa da vesícula. Nessa outra peça, a gente vai conseguir ver um outro lobo do fígado. Então, além do lobo direito, o lobo esquerdo e do lobo que fica do lado da vesícula biliar, que é esse aqui entre os meus 2 dedos, que a gente falou que é o lobo quadrado, a gente tem aqui em cima, do lado da veia cava, que é esse vaso aqui, a gente tem esse lobo. Esse lobo aqui do lado da veia cava, ó, a gente fala que é o lobo caudado do fígado, tá? Então, repetindo. Então, a gente tem aqui veia cava, uma vista posterior do fígado, ao lado da veia cava, circundado aí por essa linha branca, esse lobo que a gente chama de lobo caudado do fígado.